Meus queridos alunos da segunda série, é uma satisfação estar falando com vocês e, em especial, aos nossos alunos que moram na região de Bom Jardim, Zé Doca, Newton Belo, a sua escola preocupada com você, parceiro da sua vida, leva até você esse vídeo. Por isso estamos fazendo esse vídeo, para poder assim dar um apoio maior a você. Então nós estamos colocando aí no grupo também esses slides e você pode acompanhar, porque essa aula será com base nos slides. A nossa revisão, você vai ler e estudar todo o conteúdo da prova, da avaliação, que está também no aplicativo conteúdo. E essa revisão, através desses slides que eu passo a explicar agora. Você pode acompanhar no primeiro slide, eu coloquei aí, tem a palavra etnocentrismo. Então é conteúdo de prova. O etnocentrismo, você sabe que é exatamente quando uma etnia se posiciona superior à outra, ou qualquer expressão que denote a superioridade de uma raça, de uma cultura sobre outra. Chama-se etnocentrismo, que é conhecida como a mãe das discriminações. A segunda palavra que aparece aí no slide é alteridade. E aqui no contexto social, é exatamente pensar no outro grupo. É uma análise da sociologia em que as pessoas, elas pensam no outro, se coloca no local do outro. E você vai analisar em algum texto da prova para você ficar atento e saber observar isso. E o relativismo cultural. Tanto a alteridade como o relativismo cultural são contrários ao etnocentrismo. O relativismo cultural é o entendimento que as culturas, elas são diferentes. O que pode ser bom para uma cultura, em outra ter um estranhamento. Professor, me cite alguma coisa. Por exemplo, aqui no Brasil é comum nós comermos churrasco de boi, de vaca. Mas se essa mesma ação for na Índia, já vai ter um estranhamento grande, porque para eles lá a vaca é um ser sagrado. E a sociologia entende isso como relativismo cultural. Você só vai entender isso observando a cultura, a outra cultura. Então nós não podemos afirmar que a nossa é melhor porque nós fazemos churrasco de boi e os indianos não fazem. Nós temos que entender que isso é relativismo cultural. É o entendimento que eles têm sobre os aspectos culturais deles. Então etnocentrismo não coloca uma cultura superior à outra. A alteridade e o relativismo cultural não, entende que há valores em todas as culturas e que devem ser respeitados. Continuando o nosso slide, você vai acompanhando aí o slide, a próxima página, tem a questão da cultura. O que é cultura? A cultura, ela explica as diferenças humanas sem interagir necessariamente com a biologia, mas é com a forma das pessoas serem, viverem. E a melhor definição que tem de cultura, a mais simples, é: o que é cultura? Tudo que o ser humano é capaz de produzir é cultura. Tudo, danças, hábitos alimentares, tudo que a forma de vestir, de falar, de agir, o próprio vocabulário, o idioma, tudo isso é cultura. Todas as expressões humanas são culturas, é uma definição de cultura, e não existe sociedade ou grupo social sem cultura. Aí o segundo tópico aí tem a cultura de massa, que eu queria chamar a atenção de vocês, porque vai aparecer 3 tipos de reunião de pessoas, que é o público, e a cultura de massa e a aglomeração. Vejam só, cultura de massa.
É a cultura, quando nós entendemos um público, o público é a aglomeração de pessoas que estão no mesmo local, pode ser no cinema, no estádio de futebol, mas que tem uma organização prévia. As pessoas compram ingresso ou não, mas estão ali o público, todo mundo planejou ir àquele local e foi ali. A massa já é diferente. O que seria essa massa? Várias pessoas, por exemplo, estarem assistindo televisão, uma novela em seus lares, não há uma aglomeração de pessoas, não há uma multidão, porém, são milhares de pessoas que estão ali assistindo uma televisão, assistindo uma novela, enfim. E a cultura que eles assistem é uma forma bem simples para entender, a cultura de massa. E o que a cultura de massa ela busca? Ela busca despertar necessidade de compra nas pessoas. É disso que... Então a cultura de massa é aquilo que dá certo. Nem todo mundo que produz cultura de massa consome a cultura de massa. São filmes, música. A cultura de massa, a pessoa não influencia. Você está assistindo uma novela, um filme, você não pode vaiar, ou é diferente do público. O público que está em um show, em um estádio de futebol, pode aplaudir ou vaiar. Tem interferência direta. A massa não. Já recebe a coisa pronta e não pode interferir diretamente. Então a cultura de massa ela visa também ditar alguns padrões de comportamento, de beleza. É a roupa da atriz que agora todo mundo vai comprar, o penteado, vai fazer igual. Então traz mudanças no comportamento social. E a cultura de massa, ela visa isso, despertar necessidades de compra, de consumo nas pessoas. E nós vemos aí o público, né, que eu já citei, e também a questão da aglomeração, que é diferente da massa e é diferente do público. Esses três tipos de públicos dentro da sociologia, que é massa, público e multidão. É um aglomerado de pessoas sem uma organização prévia. Na próxima página, nós vamos ver na sociologia de Durkheim, que é a coesão social. O que seria a coesão social? É a sociedade interligada. E Durkheim ele divide em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Observe que essa expressão aqui, solidariedade, não seria fazer a doação de uma cesta básica, uma atitude desta forma, dessa natureza. Não. A solidariedade aqui, ela está relacionada com coesão social, a sociedade interligada. E ele designa, ele divide em duas, a mecânica e a orgânica. A mecânica é aquela que as pessoas são mais próximas. Vocês dentro da turma, vocês se conhecem. O carro que vocês viajam, os alunos que moram em outra cidade e vêm todo dia, conhecem o motorista, todo mundo se conhece. Então a solidariedade mecânica, ela traz uma proximidade maior. Ela é mais comum na zona rural, nos interiores, onde as pessoas se conhecem, todo mundo conhece o Chiquinho da Quitanda, o Raimundo Caminhoneiro, todo mundo conhece as pessoas, há uma proximidade maior, e aí isso é chamado de coesão social, pertencimento maior. Já a solidariedade orgânica, ela está relacionada com o organismo social. As pessoas estão interligadas, um nível de dependência que há dentro da sociedade, porém estão mais distantes. Uma pessoa que trabalha numa grande fábrica, nas grandes cidades é mais comum a solidariedade orgânica, e nem se conhecem as pessoas. Uma pessoa que está no aeroporto, vai pegar um trem na estação, ela não conhece o maquinista do trem, nem precisa conhecer, mas estão interligados socialmente, há uma coesão social. O passageiro precisa daquele que vai conduzir o trem
Mas não precisa, ele não sabe quem é, nem precisa saber. Ele só sabe que tem alguém lá que vai conduzir o trem, um piloto de avião, alguém que foi ao aeroporto e chegou lá e vai tomar um avião, e não precisa conhecer, saber quem é um piloto, enfim. Mas há um nível de dependência, e essa dependência, o que chamamos de coesão social, é mais distante. Durkheim chama de solidariedade orgânica, um nível de relacionamento que está mais distante dentro da sociedade, mas que ele existe. Existe uma coesão social, existe uma interdependência, só que mais distante. Isso é comum na atual sociedade, diferente da sociedade rural e das comunidades, onde as pessoas estão mais próximas. As pessoas mais próximas se conhecem, têm mais pertencimento, solidariedade mecânica. As pessoas estão mais distantes, dependem uma da outra, mas estão mais distantes. O nível de coesão social é menor, solidariedade orgânica. E aí nós vamos para o último slide que está aí, e você vai ler todo o conteúdo da sala de aula e vai estudar com base para a prova nesses slides aqui que eu estou expondo. Globalização, os aspectos positivos e os negativos. Afinal, a globalização, o que ela trouxe de bom? Professor, as culturas, né? Essa questão de troca de informações culturais, o aprendizado, as possibilidades de intercâmbio social. Isso é muito interessante, é um dos aspectos muito positivos da sociologia, mas tem aspectos negativos. Por exemplo, as culturas regionais, elas sofreram com essa questão da globalização. Existe cultura pura hoje? Não existe. Pode ter uma regra, exceção. Você dizer, olha, lá na Amazônia tem uma tribo que nunca teve contato com os brancos. Então, mas isso é uma exceção à regra. Via de regra, não existe cultura pura mais. Todas as culturas, elas sofreram algum tipo de influência cultural, e isso se deu pela intensificação da globalização. Não é que a globalização ela começou agora não, ela se intensificou. E desta forma as culturas elas influenciam umas às outras. Algumas são muito influenciadas e pouco influenciam, é verdade. E há aquelas que influenciam muito nas outras culturas. A nossa cultura nacional, ela sofre, nós já somos oriundos, né, de uma miscigenação e recebemos valores de várias culturas, e com o advento da globalização, a intensificação da globalização, intensificou também essa influência em nossa cultura. Então eu queria que você observasse e analisasse essa questão da globalização, porque esse é o assunto da nossa avaliação. Se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato e me perguntar, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço.